Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Palestra completa de Neville Goddard realizada em 12 de maio de 1969. A Escritura nos diz, e este é o capítulo 9 do livro de Marcos: tudo é possível ao que crê. Não há limite para o poder da crença. Então, no capítulo 19 do livro de Mateus, somos informados: para Deus todas as coisas são possíveis. Então, aqui vemos Deus equiparado ao crente. Em outras palavras, você, sentado aqui esta noite, acredita que está aqui, não é mesmo? E acredita que é o que pensa ser? Bem, isso é Deus. Tudo é possível ao que crê, e para Deus tudo é possível, então Deus é equiparado ao crente. Bem, eu acredito que estou aqui, acredito que estou nesta sala, mas posso ir além do que minha razão e meus sentidos ditam? Porque tudo é possível ao que crê, devo limitar meu poder de crer ao que a razão e meus sentidos ditam? Isso depende inteiramente de mim. Será que realmente acreditarei no que as Escrituras ensinam, que todas as coisas existem na imaginação humana? Pois, se acredito, tem que ser na minha imaginação. Se eu for além do que a razão agora dita, só a minha imaginação pode me levar. Bem, se todas as coisas agora existem na minha imaginação, posso ir além do que, no momento, minha razão e meus sentidos ditam. Agora, acabamos de ter essa erupção no mundo cristão a respeito dos pequenos ícones, das pequenas bobagens que as pessoas criaram e adoraram ao longo de 1000 anos. Agora, deixe-me levá-los ao Salmo 115. Os seus ídolos são prata e ouro. Têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e nenhum som se ouve da sua garganta. Aqueles que os fazem são como eles, e aqueles que neles confiam são como eles. Agora você pode ganhar $1 milhão por ano e confiar no pequeno ícone que você coloca, feito por mãos humanas, na frente do seu carro. Você pode ter lido no jornal de hoje que esta atriz muito famosa, e ela em seu Rolls-Royce, sofreu um pequeno acidente. O carro foi destruído, ela ficou ferida, mas não fatalmente. Ela atribui sua vida ao pequeno São Cristóvão. Ela é como aquela que o fez e vendeu para ela, mas ela não sabe disso. Então você tem $1 milhão, e daí? Não julgue ninguém por suas pequenas posses no mundo. Eles o conseguiram pela crença. Bem, eles não sabem em quem acreditar. Eles não sabem que seu próprio ser é aquele que criou tudo neste mundo. Ela acredita que foi sua pequena medalha de prata ou ouro, ela podia comprar ouro, uma pequena medalha de ouro que a salvou de um acidente fatal. Nada a salvou, exceto sua crença naquela coisinha estúpida que é feita pelo homem para o lucro. Ela comprou sem saber quem realmente era aquele em quem se deveria confiar. Portanto, tudo é possível ao que crê, com Deus, tudo é possível. Assim, aqui, igualamos Deus ao crente. Bem, você certamente é um crente, quando volta para casa esta noite, espera encontrar o lugar onde saiu, dormir e acordar amanhã de manhã. Você acredita que encontrará, então acredita. Você acredita que está vestido agora. E assim, essa capacidade de crer é Deus, e não há outro Deus no mundo. Sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Nunca houve outro, e nem na eternidade pode haver outro. Agora, podemos ir além da restrição que nós mesmos impomos a nós mesmos? Que restrição? O corpo que eu visto, o corpo dos meus sentidos, o corpo da minha razão. A razão me diz que estou aqui e não em outro lugar. A razão me diz que tenho tanto e nada mais, e não posso obter mais a menos que faça um esforço físico. Mas eu poderia desejar ter mais, não é? Bem, deixe-me dizer o que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. A fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Eu desejo é uma esperança, é um desejo. Agora, a fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Como seria se fosse verdade? Como seria? Posso assumir esse estado?
Essa suposição é fé se eu realmente puder acreditar nela. Posso acreditar na realidade da minha suposição? Eu assumo que sou o que neste exato momento minha razão e meus sentidos negam, mas posso realmente acreditar nisso? Pois tudo é possível ao que crê. Posso me convencer de que, embora minha razão e meus sentidos neguem, minha mera suposição o torna possível? Blake, em seu maravilhoso Casamento do Céu e do Inferno, disse que teve relações sexuais com Isaías e Ezequiel, e perguntou-lhe se uma forte persuasão tornava algo assim. E Isaías respondeu: os poetas, isto é, os profetas, eles eram os profetas acreditavam que sim, e em eras de imaginação uma firme persuasão movia montanhas. Mas muitas pessoas não são capazes hoje de uma firme persuasão. Elas não conseguem acreditar e, no entanto, tudo neste mundo já foi apenas acreditado. O que agora está provado era antigamente apenas algo em que se desejava e acreditava. O edifício, as roupas que visto, tudo aqui já foi apenas acreditado, e então veio a existir. Mas você dirá: o homem se esforçou. Não estou negando isso. Deixe o homem se esforçar e você acredita que é e você o nomeia. Pode ser necessário 1 milhão de homens para provar isso. Tudo bem, eles trabalharão para você sem saber que estão fazendo isso por você. Você não precisa convencê-los a fazer isso. Você assume que é o que gostaria de ser e, então, deixa todo o vasto mundo, que é você mesmo empurrado para fora, trabalhar para tornar possível aquilo que você presumiu ser, e você se tornará isso. Pois todas as coisas são possíveis àquele que crê. Não preciso sair e fazer esforço físico. Vou até o fim. É onde começo neste mundo. Como nos disse o falecido Robert Frost. Nossos pais fundadores não acreditavam no futuro, eles acreditavam nele. E a coisa mais criativa no homem é acreditar em algo. Acreditar nisso. É o que as Escrituras ensinam. Ele disse. Nossos pais fundadores não acreditavam que a mera passagem do tempo produziria este país como eles desejavam que fosse. Eles queriam uma democracia maravilhosa, não uma monarquia. Mas sentar e esperar por ela, torcendo para que ela chegasse, não resolveria. Eles tiveram que se apropriar dela e, por isso, acreditaram nela. Como fizeram isso? Bem, a fé é a apropriação da esperança. Como me aproprio dela? A apropriação subjetiva da esperança objetiva. Eu gostaria de estar, e eu nomeio isso, digamos, em São Francisco. Bem, não posso me dar ao luxo de perder tempo, não tenho tempo, mas gostaria de estar lá. Não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, então durmo onde dormi ontem à noite porque não tenho dinheiro para isso. No entanto, dizem-me para ignorar o momento presente e ousar apropriar-me subjetivamente da esperança objetiva. A sua esperança objetiva é São Francisco. Bem, se eu realmente a apropriar, onde dormiria esta noite? Se eu realmente estivesse em São Francisco e adormecesse, embora fisicamente aqui, como veria o mundo? Não o veria através dos olhos de alguém que dorme em São Francisco? Não adormeceria e veria todo o vasto mundo como o veria se estivesse lá? Essa é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Agora acordo amanhã de manhã e estou em Los Angeles. Mas, de repente, durante o sono, as coisas acontecem e sou compelido a fazer a viagem, tenha ou não dinheiro. Farei essa viagem para São Francisco, onde me apropriei desse estado subjetivo, que nada mais é do que a minha esperança objetiva. Então, aqui, todas as coisas são possíveis para aquele que crê, e para Deus todas as coisas são possíveis. Não questionamos essa segunda afirmação, porque o homem crê que Deus criou o mundo e que Deus faz todas as coisas, mas ele não equipara Deus a si mesmo, o crente. E a Bíblia ensina o homem a equiparar Deus, o Criador de tudo, a si mesmo, que tem a capacidade de crer. A crença não precisa ser determinada ou restringida pela evidência dos nossos sentidos. Ela não precisa repousar onde minha razão dita, eu posso ir além dela. Mas tudo neste mundo me diz que eu tive que ir além da razão. Esta pequena luz me diz que, em algum momento,
O homem teve que ir além de acender uma vela, acender uma pequena lamparina a óleo e acender uma pequena lamparina a gás, e finalmente, chegou a isso. Agora ele vai além disso. Ele irá além disso, a ponto de não precisar de luz alguma, pois ele é a luz do mundo. Ele irá além de tudo neste mundo e ele é Deus, que é a luz do mundo, que é amor infinito, que é poder infinito, que é sabedoria infinita. É nisso que ele está se expandindo, nesses estados, rompendo as barreiras da razão, rompendo as barreiras dos seus sentidos. Então, aqui nesta noite, aceite o desafio. A Bíblia o desafia. Examine-se para ver se você está mantendo a fé. Agora, prove a si mesmo e veja. 2 Coríntios 13, 5. Teste o quê? Teste Jesus Cristo. Bem, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. É isso que Jesus Cristo é. Como nos diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E sou chamado para testar isso. Vai funcionar? Bem, não custa nada. Apenas experimente. Agora, somos informados de que Deus, que é a minha própria e maravilhosa imaginação humana, fala comigo e com você por meio de sonhos, e se revela em visões. Números 12 versículo 6, Jó 33 versículo 14, 16. Certa noite, foi-me mostrado tão claramente como fazer isso. Eu me encontrava na cidade de Nova York, na Quinta Avenida, na virada do século, em uma enorme mansão. E aqui, nesta mansão, havia 2 gerações, mas elas falavam de uma terceira. A terceira era invisível. Era o avô. Elas falavam do avô ou do pai, dependendo de qual geração falava. Aqui, esta enorme mansão. Tudo o que o dinheiro pode comprar está na mansão. Isto é o que elas disseram: eu sou invisível para aqueles que estão presentes, e elas disseram. Eu me lembro do que meu avô dizia enquanto estava em um terreno baldio, ele dizia. Eu me lembro deste terreno baldio. Então, ele partia dali e construía mentalmente o prédio mais fabuloso que quisesse. Então, dizia. Lembro-me de quando este terreno era um terreno baldio. Ele se lembrava de quando era e ainda é, mas imaginava o que poderia ser feito com aquele terreno. Mentalmente, ele construía a cena. Então a cena mudou, voltou e se repetiu. Eu me lembro de quando e aqui está este edifício fabuloso agora, um edifício de verdade está ali, e ele disse. Eu me lembro de quando este era um terreno baldio. As Escrituras ensinam que, se o sonho se repetir, significa que Deus o realizará em breve. Gênesis 41, 32. Estava me ensinando a técnica mais maravilhosa. Quem era o avô? Eu era o avô. Eu também fui a 2ª geração e a 3ª a passá-lo para outras gerações. É assim que se faz. Você se encontra em um estado estéril, você não tem nada, e diz. Eu me lembro de quando era estéril. Se você diz. Eu me lembro de quando era estéril, está insinuando que não é mais estéril. Você constrói em sua mente exatamente o que deseja para a cena, e ela se realiza dessa maneira. Do nada, aconteceu uma coisa dentro de mim, dizendo-me exatamente como essa lei funciona. Vá e diga a todos que quiserem ouvir você. Então, eles não têm nada no mundo, mais nada, o que importa? Se todas as coisas são possíveis para aquele que crê e aquele com quem você fala é um crente, ele pode crer. Ele pode acreditar na coisa mais estúpida do mundo, mas ele pode crer. Ele pode acreditar naquela coisinha boba chamada medalha de São Cristóvão. Mas ele pode crer. É uma coisinha estúpida. 40 deles foram rebaixados, mas serviu a um propósito. Agora eles estão chegando ao ponto em que estão tentando convencer as ovelhas de que o que antes acreditavam estar fora de si mesmos deve agora vir para si mesmos e agora acreditar em si mesmos. É isso que ele está tentando. Trazer o homem para o rebanho. Levou muito tempo, 1000 anos acreditando nesse absurdo. Acho que ele é muito importante nos dias de hoje para trazer isso agora ao ponto em que o indivíduo que vem à igreja não precisa mais cobrir a cabeça.
Isso não é necessário, mas, mesmo assim, durante todos esses anos, foi necessário. Será que alguma vez foi necessário? Você não precisa acreditar que São Cristóvão te salva quando você viaja. Será que alguma vez foi necessário? Talvez tenha sido. Talvez o homem, em seu estado infantil, não pudesse acreditar em si mesmo e tivesse que acreditar em algo criado pela mão humana. Então, ele criou a partir da prata e depois a fez a partir do ouro, que era mais precioso, para que aqueles que podiam comprá-lo comprassem o ouro e acreditassem nele. Bem, produziu resultados. A crença produz resultados. Mas será que produziu? Não, o crente produziu. Todas as coisas são possíveis ao que crê, e para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, igualamos Deus ao crente. Bem, qual é o nome de Deus? Seu nome para todo sempre é Eu Sou. Você não sabe que você é? Certamente sabe. Sabendo que você é, você não diz Eu Sou? Antes de poder dizer John, se seu nome é John, você diz: Eu sou John. Eu digo: Eu sou Neville. Posso não dizer sempre Eu Sou, mas se você disser: Qual é o seu nome? Posso dizer Neville. Mas antes de dizer Neville, eu tinha consciência de ser, e então coloco sobre essa consciência de ser um nome chamado Neville. Então, eu não precisava repetir as palavras Eu Sou, mas eu estava realmente ciente de que eu sou. Esse é Deus e esse é o crente, o único Deus no mundo. Não há outro Deus, absolutamente nenhum. Portanto, todas as coisas existem na imaginação humana, todas as coisas, não apenas as coisas boas, todas as coisas. Ouça as palavras. Eis que eu sou o mesmo, eu sou ele, e não há Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, e não há quem possa livrar da minha mão. Leia no capítulo 32 do livro de Deuteronômio 32, 39. Quem pode matar senão Deus? Dizemos: Eu matei, bem, isso é Deus. Eu o matei, bem, esse é o nome de Deus. Você o matou porque não sabia quem você era. Você machucou. Isso é Deus. Por que você não sabia quem você era? Pois: Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, e não há quem possa livrar da minha mão. Veja agora que eu sou ele, e não há Deus além de mim. Não há outro Deus. Como você está sentado aqui, você tem a capacidade de crer e você crê. Você pode acreditar na coisa mais estúpida do mundo esta noite, mas acredite. E posso te dizer uma coisa, e vai dar certo. Aquele a quem chamamos de Deus é o nosso eu mais poderoso, mas também o nosso escravo para os seus próprios propósitos. Ele nos atende com tanta indiferença e prontidão quando a vontade em nós é má como quando é boa. Ele evoca imagens do bem e do mal como se fossem iguais. O mesmo ser que agora é o meu eu mais poderoso é o meu escravo, e me permite imaginar qualquer coisa neste mundo, e ele a projeta na tela do espaço, e eu a experimento. Eu realmente a encontro e nem percebo que, no meu momento de descuido, plantei a semente. Aqui estou eu confrontado com a minha própria colheita e não a reconheço. Então, aqui está o ser que você realmente é. O Deus das Escrituras é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Nunca houve outro Deus e nem na eternidade haverá outro Deus. Quando você diz eu sou, isso é Deus. Bem, podemos sair esta noite com a profunda convicção de que somos o que gostaríamos de ser, assumindo que somos? Essa suposição é simplesmente a apropriação subjetiva do fato objetivo. E isso é fé. E sem fé é impossível agradá-lo. Então, eu caminho como se fosse. Quando eu for para casa esta noite, voltarei para casa com meu amigo pela visão. Passaremos por certas ruas, certos objetos familiares e voltaremos para casa. Bem, quando eu caminho pela fé, não caminho pela visão, eu caminho por uma configuração invisível. Agora, como eu veria o mundo se fosse verdade que eu sou o que gostaria de ser? Eu estabeleço isso. E é quando eu caminho pela fé,
ignorando completamente tudo no meu mundo, não importa o que seja, que negue esse estado. Então eu caminho pela fé e não pela visão. Como Paulo nos diz em sua carta aos Romanos. Andemos pela fé e não mais pelo que vemos. Então, todos nós sabemos o que é andar pelo que vemos, sabemos o caminho de casa se formos pelo que vemos, mas somos chamados a quebrar o feitiço e sair do que vemos e andar pela fé. Então, como seria esta noite se nós, aqui sentados, fossemos agora a personificação do homem, da mulher que gostaríamos de ser? Eu lhe digo que é possível fazer tudo o que você quiser. Pois o crente, e você é um crente, e o Deus do universo são um. Não são dois. Todas as coisas são possíveis para Deus e todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Portanto, são equiparados. Portanto, não se divorcie de Deus agora. Bem, quem é Deus? Diga eu sou, é Ele. Se não crerdes que eu sou Deus, permanecereis no vosso pecado. João 8, 24. Pecado é chamado de errar o alvo. Você errará o alvo. O alvo é simplesmente um objetivo na vida, é isso que o alvo é. Você o errará porque não acredita que já é quem gostaria de ser. É tão simples quanto isso. Não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo, não, eu não diria isso, mas digo, você e eu devemos praticar. Se eu pegasse o maior violino do mundo e o colocasse nas mãos de um grande artista, ele poderia me elevar ao enésimo grau de alegria, nas mãos do artista. Coloque o mesmo violino nas mãos de alguém que não sabe tocar, ele me deixaria louco. Tranque as portas, e eu realmente preferiria morrer a continuar ouvindo o que ele está fazendo com aquele violino, o mesmo violino. Do mesmo violino, um traz a harmonia mais bela e o outro traz a discórdia mais horrível, o mesmo violino. Então, eu mato e faço viver a partir do mesmo instrumento. Esse instrumento é minha própria e maravilhosa imaginação humana. Posso fazer todas as discórdias do mundo até aprender a tocá-lo. Aqui estamos em um mundo que eu chamo de escuridão educativa, aprendendo a tocar o instrumento que é Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora a razão vai negar, eu sei, e daí? Você simplesmente presumirá que a tem. E você pode dizer: não conheço ninguém neste mundo que possa me dar, digamos, $10.000. Não tenho nenhum parente vivo que possa me mencionar em seu testamento, não tenho ninguém a quem eu possa recorrer, e daí? Todas as coisas são possíveis para Deus? Sim. Oh, você dirá sim a isso imediatamente. Bem, você acredita que Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana? Oh, espere um minuto, não, eu não posso acreditar nisso. Porque Deus é todo amor e eu posso imaginar as coisas mais desagradáveis neste mundo. Eu imaginei e ainda imagino, então isso não poderia ser Deus. Então, portanto, Deus não é todo-poderoso. Se você consegue imaginar algo que ele não consegue, por causa do seu próprio conceito estúpido do que Deus é, então ele não pode produzir uma discórdia. Ele não é tão bom quanto aquele violino. Ele não pode produzir uma discórdia, e se você consegue produzir uma discórdia, você o transcende. Você pode tocar, mesmo por acidente, um acorde que é bonito, bem, você conseguiu, é uma harmonia, e então você toca uma discórdia, mas ele não pode tocar uma discórdia, você é maior que Deus porque ele não consegue tocar uma. Bem, você não pode ser. Portanto, Deus. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu curo, e ninguém pode livrar da minha mão. Deuteronômio 32, 40. Todas as coisas saem de mim, sejam elas coisas harmoniosas que me dão alegria ou as mais assustadoras discórdias do mundo. Não importa o que eu faça em uma discórdia, quando eu realmente aprendo um instrumento, posso resolvê-la em uma dissonância. Eu consigo suportar qualquer dissonância se souber tocar, o que não sei, mas se soubesse, poderia transformá-la em uma bela dissonância para o ouvido treinado para apreciar uma dissonância. Assim, tudo pode ser resolvido, mesmo que em nosso aprendizado cometamos os erros mais horríveis do mundo. Portanto, não se condene por nada que você já tenha feito, esteja fazendo ou possa fazer.
Aprenda a tocar este instrumento. O instrumento é o próprio Deus e esse instrumento é a sua maravilhosa imaginação humana, e não há outro Deus. Não há outro poder criativo neste mundo. O que agora está provado no mundo era antes apenas imaginado. Fui ao meu alfaiate e disse: Deixe-me ver alguns comprimentos de terno. Louie, ele é meu alfaiate há 30 e poucos anos, então ele me traz essas coisas. Ele sabe que eu gosto de cores conservadoras, então ele traz coisas simples. Eu escolhi isso que meu guarda-roupa precisava e algo mais, escolhi 3, e então usando sua imaginação ele pegou o material e executou 3. Mas primeiro tinha que ser imaginado antes que ele pudesse cortar o tecido. Ele não pegou sua tesoura e começou a cortar o tecido esperando que algo saísse. Ele imaginou. Quando vou ao meu dentista, ele olha para minha boca e vê o que deveria estar lá em vez do que está lá. Bem, não estou dizendo que vai crescer da minha boca. Ele tem que primeiro conceber o que deveria estar lá, e então ele se dedica a fazer o que ele acha que deve ser feito. Mas primeiro tinha que ser imaginado. Então, tudo neste mundo teve que ser imaginado antes de poder ser executado no que é chamado de fato neste mundo. Você pode imaginar, e essa capacidade de imaginar é Deus. Esse é o próprio Deus. Agora, não observamos a imaginação como fazemos com os objetos, porque somos a realidade que se chama imaginação. Nós não a observamos, você observa a coisa criada. Eu observo esta sala, isto antes era apenas imaginado, mas eu realmente não observo o poder criativo que está concebendo tudo. Eu apenas observo as coisas criadas. Mas não o Criador. É preciso um ser para revelar esse Criador. Você nunca o conhecerá até que esse ser único, que está estabelecido nas Escrituras, apareça diante de você e o chame de Pai. Então, e somente então, você realmente sabe quem você é, que você é Deus, o Criador. Pois aqui está seu Filho unigênito diante de você, e quando ele está diante de você naquele exato momento, nem uma fração de segundo depois disso, então, pela primeira vez nesta longa peregrinação, você sabe quem você é. Você é Deus, Deus Pai. Aqui está ele diante de você, esta beleza além do sonho mais louco do homem. Enquanto ele se levanta, ele sabe que você é o pai dele, e você sabe que é o pai dele, e também sabe que ele é seu filho. Então, você percorreu toda a gama, chegando a esse ponto, e quando chega a esse ponto, sabe que o poder criativo do mundo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. De quem você esconderia esse conhecimento? Ninguém. Nem todos aceitarão, eles preferem ter o pequeno ícone. Tenho certeza de que esta noite, se você viu no jornal desta manhã, esta atriz italiana sofreu este acidente em seu maravilhoso Rolls-Royce, talvez um Rolls de $40 mil, e ela atribui sua recuperação do acidente ao pequeno ícone que o homem fez com suas próprias mãos. Bem, ela não está sozinha. Há 100 milhões esta noite que não abrirão mão da pequena medalha. Eu vi onde o cardeal MC Intri confessou que havia colocado seu selo de aprovação no verso desta pequena medalha às dezenas de milhares. Sem dúvida, todos receberam sua bênção quando ele imprimiu no verso esta aprovação do cardeal. De um lado está um rosto que nunca existiu, São Cristóvão nunca existiu, e ele aprovou a realidade daquilo que não é. Ele é um cardeal, falando com a autoridade do príncipe da igreja. Que absurdo! Um absurdo estúpido, ridículo. Mas ele não pode se retratar agora, está tudo feito. Sua própria catedral não é mais uma, e aqui esse santo nunca existiu e eles continuam cegamente com suas bobagens. Mas funciona. Por quê? Porque eles acreditam. Bem, agora é hora de o homem parar de acreditar em algo e começar a acreditar na única realidade do mundo, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Parem com todos os ícones externos, deuses externos. Não me farás imagem de escultura. Êxodo 20:4. Esse é o segundo mandamento. No entanto, eles continuam cegamente a fazer todas essas imagens de escultura fora de nós mesmos. Não me farás imagem de escultura, e não terás outro Deus além de mim. Além de quem? Além de mim, literalmente.
Você quer dizer meu próprio ser? Sim. Mas eu não tinha nada quando nasci. Não tenho educação, não tenho dinheiro, não tenho origem social, nada. Então como eu poderia acreditar? Acredite. Mas saia agora da sua razão, saia dos seus sentidos, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crê e com Deus todas as coisas são possíveis. Então, o crente em você. Bem, quem está acreditando? Eu sou e esse é Deus. Agora, você consegue ir além dos seus sentidos e acreditar no que eles negam? Experimente. Ponha à prova. Coloque a prova extrema. E então, se provar em desempenho, que importa o que o mundo pensa? Se eu tenho algo para testemunhar sobre o que fiz, importa o que alguém pensa? Aqui, eu provei, por meus próprios testes, que essa coisa funciona. Pois bem, eu o encontrei. Tendo-o encontrado, vou compartilhá-lo agora com outro. Então, irei até Filipe e contarei a Filipe. Bem, quem é Filipe? O amante de cavalos. Bem, o que é o cavalo? A mente. Ele ama como a mente funciona. Então, irei até Filipe e contarei a ele. Então, ele vai e conta a Filipe, e Filipe se pergunta: Quem você encontrou? Encontrei aquele de quem Moisés falou na lei e os profetas. Lucas 24, 27. Eles falaram dele. Quem é ele? Ele é chamado de Messias. Onde ele está? Eu os levarei a ele e então o levaram. Mas eles não conseguem encontrar um homem. Eu lhes direi quem ele é. Eu os levarei esta noite para ver quem é o Messias. Eu encontrei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus Cristo, o Messias que foi prometido. Bem, levem-me até ele. Eu os levarei até ele. Agora digam eu sou. Eu sou. É ele. Oh, você é bobo, Neville. Não, estou dizendo a verdade. É ele. Digam eu sou novamente. Eu sou. Agora digam. Eu sou seguro, eu sou rico, eu sou livre. Mas eu não sou. Não estou dizendo que vocês são agora com base em seus sentidos, estou pedindo que repitam o que eu disse. Eu sou livre, que eu sou seguro, que eu sou conhecido. Tudo o que vocês gostariam de ser, façam agora uma apropriação subjetiva da esperança objetiva. Agora, a razão vai tentar arrancar de você o que você acabou de fazer, mas eu lhe peço que faça o joguinho comigo. Entre pela porta e ande como se fosse verdade. Durma esta noite como se fosse verdade. E se você fizer isso esta noite, você não poderia dormir vendo o mundo como viu ontem à noite, você tem que vê-lo de forma diferente. Se hoje, de fato, alguém lhe desse um cheque de $20.000 e você o depositasse em sua conta, você não dormiria esta noite como dormiu ontem à noite, dormiria? Você não poderia, você tem $20.000 que não tinha ontem à noite. Bem, agora, esta noite, sem esperar que se torne um fato, vá para a cama como se fosse verdade, exatamente como se fosse verdade. Coloque-o à prova extrema, se todas as coisas são possíveis para Deus e se todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E você pode crer nisso? Tente crer. Não estou dizendo que você terá sucesso na primeira noite, porque você foi tão treinado para aceitar apenas o que a razão dita, apenas o que seus sentidos ditam, que você pode achar difícil, quase impossível, acreditar no que realmente poderia acreditar. Esta manhã, vindo da experiência mais profunda e maravilhosa, aqui estava uma série de seres como sombras. O primeiro era cego e não conseguia ver nada no mundo. E eu sou o portador de todas essas coisas. O segundo podia ver o que o primeiro não podia, o terceiro podia ver o que o segundo não podia, o quarto podia ver, ouvir e fazer o que o terceiro não podia. Acordei dizendo ao meu amigo Bob Crutier: Ora, Bob, acabei de ver uma série de eventos que, com o seu talento para escrever. Isto não é para a TV, é para o cinema. Você poderia escrever esta história com o seu talento.
E estou lhe dizendo exatamente o que você receberá por isso. Você receberá $300.000. Acordei pensando no meu amigo Bob, com seu talento para escrever e com a minha visão. Coloque a minha visão, não me dê um centavo dela, não quero um níquel por ela, estou contando uma série deles, conforme você a coloca, você vê o que ela está permitindo que você veja. Quando um ator interpreta um papel, ele deve sentir, em certa medida, o papel que está interpretando e tentar se identificar com o personagem que representa. Bem, todos esses eram personagens. Todos eram simplesmente sombras, e eu, o observador, assumi um após o outro, e estava limitado pelo estado que percebia. Ao assumi-lo, não conseguia ver o terceiro, fui além deste, o quarto, além daquele, o quinto, além. Uma série deles. Bob tem talento. E ouvi alguém dizer: bem, $300.000 para um filme sobre isso, e pensei em apenas uma pessoa, meu amigo Bob. Acordei gritando: Bob Crutier, você tem que fazer isso. Bem, quero dizer, isso é algo que realmente faz parte do nosso mundo. Aqui está meu maravilhoso amigo, um escritor, ele tem todas as ideias, eu sei que ele as tem, mas isso é algo que me veio das profundezas. Aqui está uma série, algo que não é feito por nenhum homem, e esse homem é simplesmente limitado pelo que veste. Para interpretar um papel, preciso sentir o papel e, então, da melhor maneira possível, devo realmente me sentir como o personagem que estou retratando. Bem, se a coisa é cega, vou me sentir em todo o mundo e sentir coisas. Então, de repente, coloco outra vestimenta e ela não é cega. Bem, eu consigo ver, então não preciso da sensação. Então, coloco outra vestimenta. E todas essas eram uma série de vestimentas. Ao vir das profundezas do meu ser, isso interrompeu minha profundidade por um instante, porque eu estava retornando de uma profundidade tremenda do meu ser, onde algo completamente diferente acontece. Nada neste mundo. Algo completamente externo. Mas fui interrompido por essa série, e aqui estava eu pensando apenas no meu amigo Bob Crutier. Eu estava prestes a dizer a ele, quando acordei, que a série é para um filme. Seria um filme fantástico, não importa se eles acreditariam ou não. Há alguns na plateia que perceberão, que verão que ele está apenas interpretando um certo papel. Agora, o papel não precisa ser algo que lhe foi dado ao nascer, você pode assumi-lo a qualquer momento. Você poderia agora interpretar o papel de um homem rico quando ele não lhe foi dado 24 horas atrás, e você nunca o teve antes, e de repente ele é um papel. É apenas um papel e você o interpreta. Bem, o que você veria se fosse verdade? E você interpreta esse papel como se fosse verdade. Isto é Escritura. Tudo o que estou dizendo a vocês esta noite vem da Bíblia. Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo, e não há quem possa livrar da minha mão. Eu mesmo, sou o mesmo. E não há Deus além de mim. Leiam no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Não há outro Deus, nenhum outro Salvador. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Santo de Israel, e além de mim não há Salvador. O capítulo 43 de Isaías. Mas o homem não acredita, acha que é loucura. Mas estas são as palavras de Deus reveladas por meio de seus profetas no Antigo Testamento. O novo é o cumprimento do antigo. E ele vem e cumpre tudo. Ele diz a vocês: tudo o que vocês pedirem, creiam que já receberam, e vocês o receberão. Marcos 11, 24. Esse é o cumprimento. É assim que você aplica isso facilmente. Pois a suposição, embora falsa e negada pelos seus sentidos, se persistir, se solidificará em fato. Estou lhe dizendo. Você é Deus, nunca houve outro Deus, e o ser em você é Deus. Você e eu somos um porque há apenas um Deus. Não há dois deuses, há apenas um. Então, no final, você saberá que você e eu somos um. Você saberá por meio deste Filho maravilhoso. Mas eu lhes contarei na próxima vez sobre outra revelação, não o Filho revelando o Pai, mas o Pai revelando o Filho. Agora, vamos entrar no silêncio.
Pergunta: essa é uma interpretação razoável? Resposta: é uma interpretação muito razoável. A palavra Jonas significa pomba em hebraico, mas Jonas, na história de Jonas, um livro muito curto, foi quem ensinou o arrependimento. Então, ele veio para ensinar o arrependimento, e os homens não se arrependeriam. Arrependimento não significa sentir remorso, não significa sentir arrependimento. É simplesmente uma mudança radical de pensamento. É tudo o que a palavra arrependimento realmente significa. A palavra é metanoia em grego, e a palavra definida na concordância é uma mudança radical de pensamento. Então, eu vejo você não gosto da maneira como te vejo, bem, eu mesmo, não você, devo mudar meu pensamento em relação a você. Devo mudá-lo a ponto de estar convencido de que essa mudança é um fato, e não o que eu vi anteriormente. Isso é arrependimento. Então, quando ele foi a Nínive, os ninivitas creram nele e se arrependeram, e assim Deus não destruiu Nínive. Portanto, esta geração se recusa a se arrepender. Eles não mudarão sua atitude em relação às coisas. Eles acreditam no que seus sentidos ditam e isso é tudo. Mas também significa, em seu sentido último, a pomba. O sinal que você receberá no final será a pomba. Então, Jonas significa pomba em hebraico. E então, quando a pomba desce sobre você, é o símbolo físico, o símbolo visível do Espírito Santo. Então você está perfeitamente certo. Esse é o máximo. Mas ele ensinou o arrependimento, e Nínive se arrependeu e se salvou da destruição, enquanto a geração má se recusou a acreditar no que sua razão não ditaria. Obrigado. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos áudios para todos seus contatos e em suas redes sociais. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.